Fala pessoal, Eric Adestrador, mais uma vez aqui, que cá com meus botões aqui eu pensando, eu posso colocar como o tema mais importante do treinamento canino no âmbito pet. Esse é o tema mais importante, mais relevante e é o tema menos falado, justamente porque isso não vende, muito pelo contrário, isso assusta as pessoas. Eu recebi uma pergunta de um colega adestrador e eu quero secar essa pergunta que ele me fez em cima dessa questão da expectativa. Um tempo atrás eu faço consultorias online muito com donos de cães e eventualmente eu já fiz com outros profissionais. Confesso que um tempo atrás eu não gostava e hoje em dia eu gosto muito. Tá parelho, viu? Tá parelho o quanto que eu gosto de fazer uma consultoria com profissionais também de adestramento. Porque eu gosto muito de passar a minha experiência. E eu vejo que o que mais falta no âmbito do treinamento canino para profissionais também é o entendimento desse conceito. Não é só uma falta dos donos de cães, os próprios profissionais carecem de entendimento das suas responsabilidades, do trabalho que é feito, como é feito. Então vamos lá falar a respeito da pergunta. Se meu colega está com um cão, se eu não me engano, 6 meses, tá? Eu vou falar aqui a raça, um cachorro de porte médio, bem ativo, né? Com um cachorro, vamos colocar assim, mais quente, com os drives mais acentuados. E esse é um cão que ela tá tendo dificuldade na sua parte de sociabilização. Leva o cachorro para a rua, o cachorro está com medo de pessoas, o cachorro muito medroso. E esse profissional, ele conhece muito bem as técnicas de treinamento. Só que a pergunta foi, o que você faz quando o cachorro está muito medroso? E eu vou abordar de maneira prática essa pergunta, as técnicas que pode ser feito, mas o principal para mim que me chamou a atenção, um profissional tecnicamente muito bem capacitado, prong, collar, place, caixa, caminhada estruturada, disposição social, assim, faz muito bem todo esse protocolo de treinamento, toda essa escola de treinamento. E dentro da fala desse profissional, falou o seguinte: olha só, estou tendo dificuldade e eu acredito que os donos não vão dar conta, são idosos. Então vamos lá, quando a gente fala de reatividade, quando a gente fala de cão inseguro, quando a gente fala até mesmo de sensibilidade ao toque, é inseguro, né? Tá dentro desse grupo aí. Isso não é um comando, não é um senta, não é um deita. É um condicionamento que requer tempo. O adestramento, ele é um projeto a longo prazo, principalmente quando se trata desses casos. Aí no caso desse cachorro, é um cachorro que, se eu não me engano, que foi passou de uma família, depois foi para outra, foi negligenciado a parte de sociabilização desse cão. Então pronto, esse cachorro ele foi negligenciado na parte da sua sociabilização, seja as pessoas tendo conhecimento disso ou não, não importa. Acontece que a bomba agora está explodindo, a dificuldade está vindo. E é papel do adestrador resolver isso em 3 semanas, o cachorro vai ficar perfeito, 4 semanas, não importa o tempo que for, até se for um período de treinamento maior que eu costumo fazer, não importa. Não é. O treinamento intensivo, ele visa introduzir o cachorro no treinamento. Como eu já expliquei, o treinamento canino, ele é um projeto
a longo prazo. É lógico, existem cenários, situações que você já vai ter resultado a curto prazo. Eu tive um cão no treinamento intensivo reativo, né? O Thor passou recentemente por aqui. E nos vídeos eu mostro a dificuldade e eu sou bem claro. Olha só, esse cão, com as ferramentas certas, com as técnicas certas, ele é um cachorro que é controlado na rua. Mas isso não quer dizer que a reatividade dele sumiu por completo. Não. Ele precisa de exposição. É um cachorro com 11 meses, no caso do Thor, que quase não tinha acesso à rua. E quando tinha, de uma maneira errada, sem controle. Mas o que eu sempre faço, e é importantíssimo no processo de treinamento, quando a pessoa chega a você, o cachorro sozinho chega até você, uma conversa franca sobre expectativas. Franca. Infelizmente, isso é por culpa da própria classe dos adestradores, é vendido um treinamento antes e depois, com certa cão quebrado. E a gente trabalha com ser vivo, com condicionamento. Não vou trocar um módulo, não vou apertar um parafuso, não vou limpar um carburador, não, gente. Eu vou treinar um cachorro. E existem cães que chegam com uma situação do treinamento, de comportamentos, de condicionamento errado há bastante tempo. E o treinamento ele não vai servir? Vai. Um treinamento intensivo, por exemplo, que é o formato que esse profissional me perguntou, que é o que eu mais faço, ele serve principalmente para a gente introduzir o cachorro no treinamento. E eu vejo o treinamento intensivo obrigatório, minha visão, obrigatório, a documentação, justamente para criar um conteúdo educativo, aonde você vai aonde você vai passar ali informação para a família e você vai também motivar, porque existem sim situações no treinamento que a curto prazo a gente consegue resolver. Então a família fica motivada de ver o cachorro respondendo bem, conquistando alguns pontos, outros pontos só que tem que ficar um pouco mais, tá indo, mas precisa ser mais redondinho. Ó, esse ponto aqui é um pouco mais difícil, é mais a longo prazo. Então você vai passar informação, você vai motivar a família, você mantém contato. E a família ela vai dar continuidade. E eu vejo que muitos profissionais até têm essa questão de querer resolver tudo do cachorro no tempo que eles passaram para a família. Ou então fica até mesmo naquela pedindo mais tempo. Tá errado esse conceito, galera. Tá errado. Treinamento intensivo não é isso não, galera. Isso daí é uma propaganda que é vendido. Os maus profissionais que vendem esse tipo de coisa, eles que se viram lá com essas famílias, com esses que eles estão treinando. E esses profissionais, essa pessoa em questão, esse colega de profissão que me fez essa pergunta, não faz essa propaganda mentirosa não, é uma pessoa séria. Pessoa séria. Se você é uma pessoa séria e você fez uma boa abordagem, uma boa conversa no início desse treinamento, acabou, tá tudo certo. Você colocou as expectativas no lugar correto. E uma coisa que eu faço, tá? Como padrão, hoje em dia no treinamento extensivo. O cachorro vai chegar aqui, eu faço uma videochamada, isso é gravado, a gente bate um papo e eu coloco todos esses pontos aí. Ó, aqui dá pra gente evoluir a curto prazo, essa situação a médio prazo, essa situação, essa expectativa que você tem, pode ser o caso de ser irrealista, não ter como atender essa demanda que você está colocando. Pronto. E é importantíssimo, agora aqui na visão do profissional mais até, né? Você ter confiança na filosofia e na escola de treinamento que você tem. Eu tenho total confiança nos equipamentos, nas técnicas, total. Caixa de transporte, place, tudo. Todos os conceitos que eu coloco aqui na internet, eu acredito de verdade.
como o melhor método de treinamento possível para um cão pet. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. E eu, além de saber qual que é a filosofia, as técnicas, as melhores ferramentas, eu sei utilizar e eu não tenho dúvidas disso. Pronto. É isso que é o que basta para um profissional ficar satisfeito com o processo de treinamento. E essa pessoa que me fez essa pergunta trabalha com praticamente faz a mesma abordagem que eu faço, as mesmas ferramentas. Vai passando o tempo, esse profissional que perguntou não é uma pessoa novata não, já tem tempo já no treinamento, ou seja, já tem experiência prática, já tem habilidade, que é normal no início você não entregar tudo que poderia entregar porque você não tem a mão para aquilo ali, você precisa desenvolver essa habilidade. Então você tem a habilidade necessária, tem o conhecimento, tem as ferramentas, acabou. O resultado final de treinamento que esse cachorro vai entregar foi o melhor que ele podia chegar naquele determinado tempo. O restante a família vai dar continuidade e você vai dar o suporte necessário para isso. E a fala, né? Eu acho que a família não vai dar conta. Aí a gente dá para dissolver. Quase dei passagem por ciclista aqui, o motoqueiro veio ultrapassar, que quase pegou ele. O carro é alto, o meu medo era o motoqueiro não tá tendo ele, né, no campo de visão, tá encobrindo. Isso é um perigo, viu? Eu dei passagem aqui sem pensar muito bem, mas tem situação que é melhor você não dar passagem, senão você bota o pedestre, o ciclista na furada, você para, os outros carros não param, pronto. Seguindo desse ponto, né? A família não vai dar. Primeiro, às vezes a expectativa do profissional pode até ser o caso, tá? Dessa pessoa, porque eu sei que é bem exigente e fica se cobrando muito. É uma expectativa que a família nem tem. Eu já passei por isso. O profissional, o cara que é detalhista, o cara que realmente gosta do treinamento, não tá aqui só para botar dinheiro no bolso e dane-se. Cara, ele capricha, ele que se apega ao cachorro e ele quer ver o cachorro chegar naquele nível mais alto. Acontece que muitas das vezes a família não está se importando com isso e está satisfeita. E tá tudo bem, o cachorro é dela. Você deu a orientação, você deu os caminhos. Se a pessoa quiser seguir, siga. Vou dar um exemplo. Esse cachorro está cheio de medo da rua. Será que essa família, me passaram que é um casal de idosos, será que eles têm de verdade a expectativa de passear sempre com esse cão? Às vezes não tem. E se esse profissional que fez esse treinamento extensivo, memória ficou cheia aqui, mas voltamos, pessoal. Acabei de entregar a Zaya. Seguindo, será que essa família tem expectativa de ficar passeando com o cachorro? Às vezes vão ficar até mais satisfeitos do próprio profissional que treinou o cão de dar continuidade no treinamento, fazendo essa caminhada. Pronto. Ou seja, a longo prazo, esse cachorro sendo exposto na rua com técnica, esse cachorro vai ficar legal. Tá aí, conseguiu chegar no resultado. E o que a curto prazo vai conseguir? Esse cachorro vai estar bem fixado no place dentro de casa, coisa que já não tinha, já não vai ficar tão agitado, já tem orientação de manejo, como que se faz, o que deve ser feito. Tudo isso tem valor. Tudo isso tem valor. Uma coisa que eu vejo assim muito claro, o profissional de treinamento canino e também o cliente que tem sucesso é aquele que vê o copo meio cheio, é aquele cara motivado. Ele tanto você precisa ser um adestrador motivado, que acredita, que motiva as pessoas, porque a gente também está no nosso ponto como um bom profissional atendendo a família, motivar a família a fazer o que tem que ser feito. Não é só treinar o cachorro. E os donos, né, de cães que dão continuidade legal e mete bronca e tem resultado legal, são também os caras motivados, porque ele faz o que tem que ser feito, ele encontra a dificuldade, mas não se abala no treinamento em alguns pontos, entendeu? Então esse é um ponto muito, muito importante. E
uma outra questão, tá? Vamos falar que essa conversa, eu não acredito que seja esse caso. Eu não acredito que seja esse caso, tá? Mas vamos falar que não teve uma conversa tão bem acertada assim, ou é raro, mas existe. Você conversa com a pessoa, você coloca as cartas na mesa. É por isso que eu gravo tudo, viu? Consultoria online comigo está tudo gravado, tudo que foi falado, tudo foi acertado. Essa Pajero Sport é muito legal, ó, tá atrás aqui. Existe também a situação de você acertar tudo, combinar e a pessoa dar uma de desentendido, ou o que foi falado, a pessoa tá... Tipo assim, você combinou que a situação seria SSS. E você tá sentindo, até mesmo no treinamento ali, durante o treinamento, que aquilo que foi acertado, a pessoa tá fazendo desentendida, aí é o caso até de parar o treinamento, minha opinião. Por quê? A pessoa já vai ficar insatisfeita de qualquer jeito. Você pode treinar pra caramba o cachorro, não vai adiantar nada. Ela não entendeu o papel dela, ela não entendeu o papel do treinamento. Dito isso, acabou-se. Não tem o que ser feito. Não existe treinamento canino sem uma família que dá continuidade. Se a família não entende o papel dela, não entende o que ela precisa fazer, não entende a dificuldade que ela vai ter quando receber o cachorro, as responsabilidades, as atividades, acabou. Então, se for o caso, foi acertado e... Agora vamos falar um outro caso. Eu acredito que a maioria dos adestradores estão nesse quadro, infelizmente. Infelizmente. Mas é o tipo de profissional que nem me acompanha aqui, nem tem interesse de ver um vídeo desse. Ele não teve esse tipo de conversa, as expectativas estão erradas. Aí não tem o que ser feito, aí não existe treinamento. E eu já falei isso, vou repetir. Algo que me marcou um tempo atrás foi a fala de um cara que é um figurão no meio do treinamento canino, tá no adestramento há anos. É um cara que tem premiação do esporte, que trabalhou com cães de trabalho, isso e aquilo. Mas pra mim, ele não é referência nenhuma no meio de treinamento pet. Porque é um outro universo, é um outro mundo. O trabalho, a complexidade, o que tem que ser feito nesse trabalho é diferente. A gente não está falando de só cachorro, a gente está falando de pessoas também. E ele falou em uma live, um tempo atrás, há anos atrás, eu assisti uma live dele lá, hoje em dia não tem interesse algum, porque, enfim, não vejo muita coisa no conteúdo dele que possa me agregar. E ele falou o seguinte: um adestrador para ser completo, ele precisa necessariamente, obrigatoriamente, ter um treino de guarda e proteção. Sem sombra de dúvidas que isso auxilia. Eu tô tendo a experiência com o Lorde, tô estudando sobre o assunto, tô colocando em prática. Colocar em prática é diferente, viu? Você só estudar na teoria. Que a dúvida, as dificuldades surge ali, né? Na prática. Mas não é isso. O principal é você saber conversar com pessoas, motivar as pessoas, instruir as pessoas e você também peneirar, selecionar quem são os seus clientes. Sem brincadeira, toda a experiência da minha carreira, é melhor você cobrar barato e ter um cliente com uma cabeça boa do que você cobrar caro, conseguir até botar o teu ticket mais alto, que é o que qualquer profissional busca, né? Mas trabalhar com clientes não selecionados ou então que não passam ali no seu crivo. Uma seleção minha. Eu não trabalho hoje em dia com clientes idosos, que é o caso dessa situação. Sem querer desmotivar a pessoa que fez a pergunta e tal, mas não é o perfil que eu atendo. Eu posso dar N motivos aqui. Por exemplo, são pessoas que tendem a ter a cabeça um pouquinho mais dura. Ele já tem conceito sobre treinamento e tudo mais, sobre como é que cria cachorro. Sempre tive cachorro assim, sempre criei assim, sempre criei cachorro solto, sempre foi assim. Eles são mais
cabeça dura nesse sentido, para aprender a colocar conceitos novos. E uma outra questão, que para mim que é o que mais pega, lógico que depende da pessoa, né? Tem muito idoso aí que tá melhor do que eu fisicamente. Hoje em dia, com suplementação, reposição hormonal, academia, pilates, enfim. Tem muito idoso aí que tá bem fisicamente, mas também tem muitos que são muito limitados. E o convívio com o cachorro, o manejo, o treinamento, requer uma certa vitalidade. Como que eu vou falar para um idoso fazer um circuito? Uma pessoa que tem dificuldade de se locomover, abaixar, levantar, e uma dessa o idoso cai no chão, quebra um fêmur, cai de cara no chão, quebra um osso. Cachorro mais porte médio que for, pequeno, a pessoa não tem aquele cuidado, o cachorro se embola, guia na perna, a pessoa cai no chão. É muito arriscado, uma queda. Minha vovozinha está acamada, minha vovozinha amada do meu coração, ela caiu, mudou a vida dela completamente. O Alzheimer acelerou de uma maneira assim absurda. A expectativa de vida cai muito com fratura no idoso. Então é um negócio muito sério. E o cachorro, ele dá esse risco. Ah, eu vejo que a pessoa precisa estar em movimento, precisa ter uma atividade para se manter viva. Ok, mas vai fazer uma fisioterapia, vai fazer uma academia, um pilates, se fortalecer, se for o caso, para depois você começar a ter certas possibilidades na sua vida. E vai chegar um momento que você não pode estar mais ali com o cão. E você não vai ter mais essa autonomia. Isso é a realidade. Ou se você tiver, você vai estar correndo um risco muito grande. Você está dando margem, né? E aí vai dar a opção de cada um. Não, eu vou ter uma vida mais limitada. Ou quer dizer, eu vou estar correndo risco, beleza, mas a vida é minha. Os últimos dias da minha vida eu não quero ficar fazendo só atividades com menos risco, não. Show! Mas não vai ter o meu aval. Não vai ser eu o adestrador de um cachorro de uma pessoa nessa situação, entendeu? Então é importante a gente olhar para trás na nossa carreira, ver quem são o perfil de cliente que a gente gosta de trabalhar, entender as red flags, entender tudo isso, para a gente não entrar em furada. E quando você é um profissional, bom profissional, você faz ali o teu anúncio, você sabe gerir suas redes sociais, você tá com o jogo, sabe? Você não faz cagada, você tá ali, cara. Cara, sempre vai ter serviço pra você. E às vezes é melhor você abrir mão de certas pessoas, certas famílias, porque você não tem como atender. O treinamento canino requer isso. Você precisa ser um excelente professor de pessoas, não só de cães, mas às vezes esses seus alunos humanos, eles têm limitações de compreensão física, pode ser o caso. Em dado momento aqui no vídeo, na minha fala, eu me perdi um pouquinho, não muito, está dentro do assunto ainda, mas trazendo mais uma vez aqui pro assunto principal, é a respeito da expectativa. O que eu faço para deixar o cachorro mais seguro na rua? Faz o que você já sabe. Agora, eu falei que ia falar de maneira prática, acabou que eu não falei, né? Você pode usar a E-Collar que essa pessoa já está usando, usa mais em casa. Em toda a movimentação do cachorro, utilize E-Collar para deixar o cachorro bem fluido. Faz uma aproximação desses ambientes de uma maneira mais gradual. Ah, eu já faço isso. Eu tenho certeza que a pessoa já está fazendo isso. Então é uma questão de aceitar a limitação que o próprio treinamento e a sua profissão dá. Ah, não, eu queria estar em uma profissão que eu iria resolver tudo. Você é o cara, em pouco tempo, ó, pum, 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 entendeu? O resultado aparece. Treinamento canino não é pra você, se for o seu perfil. Aí
Você vai ser um mecânico, vai mexer com moto, com carro, com ar-condicionado. Mas cachorro é condicionamento, galera. E existem processos que não tem como a gente acelerar. É lógico que, eu já expliquei, uma abordagem tecnicamente errada, ou não vai surgir efeito, ou se surgir efeito vai demorar muito. Agora, se você, e é o caso desse profissional, não é um novato, está consolidado, acredita na tua técnica, nos teus equipamentos, na sua abordagem, no seu protocolo, acabou. Coloque esse cachorro no melhor formato de treinamento que você possa fazer. O resultado que finalizar é o melhor que poderia ser. E é isso. E é isso. Ah, mas o cachorro não está perfeito aqui no final do treinamento. Não é essa. O treinamento intensivo não vai entregar isso. Tem uma galera que faz treinamento intensivo, que pra mim é um absurdo, faz treinamento de 2, 3 meses, porque eles têm essa mentalidade. Mas eu tenho certeza absoluta, quantidade desses cães que vão chegar em casa vai voltar para a família vai ter dificuldade. Por quê? Porque o cachorro não é algo para ser programado. O motorista de ônibus aqui, eu vou te contar, cara, ele parou bem na entrada aqui, um alerta ligado. Falei, pô, então posso ultrapassar ele, né? Ele vai ficar parado. Aí ele sai com o alerta ligado. Eu já conheço a peça. Desliga o alerta e liga a seta para a esquerda. Seguindo. Nossa, por que eu fui fazer esse comentário? Me perdi aqui. Ah, dos 3 meses de treinamento intensivo. O cachorro, ele não é um negócio programado. Ele depende da indução, da comunicação corporal de pessoas. E é fundamental, outro ponto importantíssimo, para o cachorro obedecer uma pessoa, o cachorro, a grande maioria dos cães, posso botar totalidade, por mais que dependendo do cachorro, o vínculo vai ser mais rápido. Precisa ter um vínculo hierárquico para ele responder bem. Aí o dono do cão faz um monte de manejo errado, o cachorro come a hora que quer, sobe em cima da cama, pega no colo, é carinho em excesso, comida em excesso de liberdade. Não é do dia pra noite que esse cachorro vai olhar pra família e falar assim, cara, você manda em mim. Vínculo hierárquico se constrói com o tempo. E aí? E aí? Você aí com treinamento intensivo de 3 meses, o que adiantou? Você só aumentou a expectativa da família, só atrasou, em muitos casos, só atrasou o contato da família com o cão. Era melhor você ter encurtado isso. Era melhor você ter colocado mais agilidade nisso. E sem sombra de dúvidas que isso causa justamente essa falta de compreensão. Um treinamento de 3 meses, 4 meses, então um tempão sem ver o cachorro, porra, a expectativa tá lá no alto. O cachorro vai voltar ao aço, aprendendo a ler e escrever. Perfeito, não erra mais, vai voltar outro cão. E aí? Então eu vejo com muito mais sentido fazer um treinamento enxuto, objetivo, sempre com essa mensagem, olha só, você vai dar continuidade. E essa é a realidade. Acontece que infelizmente existem muitos profissionais comerciais, aí vem aquele papo de sempre querendo vender a todo custo. E a gente vende quando a gente dá comodidade. Quando a gente vai na dor do cliente. Qual que é a dor do cliente? Eu quero ter um cachorro educado, eu não quero ter a experiência de treinar, eu não quero ter a obrigação de um manejo correto. Eu quero só resolver o problema. Só que isso não existe. Aí tem uns excomungados, uns filha das unhas, uns morcego de usina, uns mingau de polvilho, que vende isso, cria expectativa errada.
as pessoas têm uma ideia completamente errada do treinamento e as pessoas chegam com a cabeça completamente perdida pra gente, que muitas das vezes nem tem culpa disso. Mas também, não fique se culpando não, viu? Se você é um profissional que faz um trabalho sério, manda real, não fica historinha, não fica vendendo história, acabou, filho. Esse problema não é meu, não. Ah, eu tô com a expectativa de ter o cachorro pronto assim, assim, assado. Vai atrás de quem vende isso. Eu vendo isso? Eu prometo isso? E pra finalizar, né, um outro figurão, não é esse não, do adestramento, inclusive aqui do Rio de Janeiro. 25 ou 30 anos de treinamento. Enche a boca pra falar. Aí tu vê um cara desse, velho já de estrada, o cara tá no final da carreira dele, vendendo ilusão. Tu imagina o que ele fazia no passado. Se tá com a bolsa cheia do dinheiro, fala um monte de mentira agora, imagina antes, né? Aí tem uma publicação que ele mostrou lá um cachorro reativo. Aí mostrou lá 1 minuto depois, 3 minutos depois, fazendo um antes e depois, com essa conotação que ele treinou o cachorro super rápido. Isso é verdade, com alguns casos, isso é verdade. E eu já mostrei isso na documentação de treinamento extensivo, já fugindo do assunto aqui, só para finalizar, né? Tem alguns cães que você botou na caminhada estruturada, dá uma correção, o cachorro nunca viu correção na vida. Você mete a correção dele e já muda. Só que o desgraçado, ele pega isso e enaltece e coloca isso nas redes sociais. O que isso causa no dono dos cães aí, dono de cachorro que tá acompanhando ele? Que o cara é brabo, que o adestrador, quando manja, quando sabe, ele conserta o cachorro em 3 minutos. É um idiota, é um imbecil que fez isso, que faz um negócio desse. O cara tem 30 anos de carreira para falar, para se posicionar, ter um posicionamento merda desse nas redes sociais. Aí o que isso causa? Justamente essas expectativas, entendeu? Então é isso. Eu acredito que eu consegui abordar o tema aqui, por mais que em dado momento aqui eu fugi um pouquinho. Ficou bem completo, tá bom, galera? E é isso. Se inscreva no meu canal, tá? Deixa o seu comentário, dá o teu like, isso ajuda a fortalecer. Eu não tenho expectativa alguma de ter um canal gigantesco, senão não fazia vídeo longo com esse formato falando o que eu tô falando. Não tenho. Mas dá pra gente crescer mais um pouquinho e dá pra gente mandar esse conteúdo real para mais pessoas. E se você dá o like e comentar, você ajuda. Tá bom, galera? Falou, até a próxima.